Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Chamando a atenção mais uma vez, toda quinta-feira eu faço isso, né? Sobre a nossa viagem à Grécia, agora dia 6 de maio próximo, 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo. Quem sabe a gente volta com a delegação da Grécia aqui para o Brasil, né? Vai ficar sediada lá nas Minas Gerais. Quem sabe a Grécia possa fazer uma boa campanha na Copa, né? Afinal, dizem que existe muita controvérsia. As pessoas dizem que o futebol nasceu na Inglaterra, mas já os gregos também jogavam com testículo de boi, né? Um jogo muito parecido com o futebol. Mas tudo bem, o importante é que é o esporte do povo aqui no Brasil, né? E nós vamos para lá festejar o meu aniversário dia 11 de maio. Dia 11 de maio nós estaremos chegando em Santorini, uma das ilhas vulcânicas da Grécia, e nós vamos fazer a festa lá. Nós já estamos em 9 até hoje, e quem sabe o número aumente. De qualquer forma, já estamos aptos, prontos e cheios de expectativa para irmos lá, né? E, ao mesmo tempo, mandar todo aquele fraterno abraço para todas as pessoas que nos acompanham sempre, né? Independentemente da nossa pauta. São pessoas amigas, irmãs, pessoas com as quais eu me sinto gratificado de ter começado o programa Vida Inteligente, conhecido essas pessoas. Outras eu não conheço, só conheço virtualmente, mas tenho certeza que fazemos parte da mesma mônada, tamanha afinidade que nós temos, né? E quando eu digo afinidade, excetuem-se todas as coisas terrenas, afinidade vibracional, não essa afinidade que todo mundo acha que tem aquela conotação de envolvimento físico ou de algum outro sentimento, né? É uma coisa fraterna mesmo. A gente tenta verbalizar o inverbalizável, né? Então, fraternidade é impossível você verbalizar e alguns sentimentos também. Então, o gostoso é sentir. E quem sabe, sente. Quem sente, sabe. Bem, nós já falamos aqui no Vida Inteligente sobre o nosso aquele juiz interior, né? A voz da consciência. E os assuntos são interessantes, eles vão se apresentando para complementar aquilo que a gente falou. É interessante, talvez uma segunda parte, né? O que a gente não gosta, né? Porque a gente dá uma sequência de vez em quando. Mas tem coisas que elas voltam no tempo certo, quando existe já um certo entendimento, e elas retornam. E hoje retorna um assunto que é imprescindível para a nossa caminhada, né? Para os anseios de todo mundo, do buscador, aquelas pessoas que querem algo mais do que isso que a gente vê no campo físico, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que aflige a humanidade e que a gente tem uma dificuldade muito grande em vencer isso. Então nós vamos abordar novamente, que são os fantasmas interiores, os fantasmas internos. E para começar, antes de eu apresentar o meu convidado, eu vou ler para vocês a mala direta, da qual eu divulguei o programa e utilizei um conto, né, que eu encontrei. E acho que é muito oportuno, né? Um homem estava sentado num banco de jardim, como habitualmente fazia ao cair da tarde, quando de repente pareceu-lhe que o sol tinha desaparecido, a coisa escureceu. Olhou e viu 7 vultos que o rodeavam e o olhavam com ironia. Um deles apresentou-se dizendo: "Nós somos habitantes de um tempo futuro e viemos falar com você. Vamos apresentar-nos um a um." Dito isto, aproximou-se e disse: "Eu sou o azar e posso levar-te tudo o que possuis." O segundo disse: "Eu sou a fome e um dia poderei bater na sua porta." O terceiro disse: "Eu sou o desemprego. Um dia lhe tirarei toda a capacidade de sobrevivência." O quarto disse: "Eu sou o fogo. Um dia virar-me-ei contra você e deixá-lo-ei sem teto que lhe abrigue." O quinto disse: "Eu sou a tristeza. Um dia lhe procurarei e lhe tirarei todos os sorrisos." O sexto disse: "Eu sou a solidão e um dia lhe tirarei toda a vontade de viver." Por fim, o sétimo disse: "Eu sou a velhice. E quando eu chegar, só lhe restará a morte." Os vultos rodopiavam e deixavam o pobre homem tonto, com dificuldade de pensar e de respirar. Mas ele era um homem forte,
que a pouco foi se enfurecendo com aqueles estranhos que o atormentavam e gritou exaltado: deixe-me em paz. Vocês não são habitantes de futuro nenhum, são os meus pensamentos mais tristes, os meus próprios temores. Vocês vivem do meu medo, assolam as minhas noites, mas na minha vida e futuro eu mando. De repente os vultos mudaram a expressão irônica e alegres sorrisos luziram-lhes do rosto e voltaram a se apresentar dizendo: eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou o progresso, eu sou a segurança, eu sou a alegria, eu sou a amizade e por fim o último disse ser a fé e a promessa da vida eterna. O homem sorriu e afastou-se com a certeza de ter vencido seus fantasmas interiores, de ter derrubado seus medos e de ter transformado o negativismo em energia positiva. Boa noite, Jorge. Bonito assim, não tinha visto, é bem legal. É legal, né? Então, é. Você vê como as coisas aparecem, eu falei, puxa vida. Tem várias interpretações, né? É transformar a tendência negativa em positiva, que é transformar a Nidana em Skandhas. Exatamente. E essa classificação de 7 aí, dá para dividir em 7 grupos de Nidanas que formam aquilo que tem que ser trabalhado nas pétalas do cardíaco. Né? A única ressalva é no final, né? Que daí quando diz que eu sou a fé, compromisso de vida eterna, daí já é uma coisa mais de religião, né? Eu sou em com vez certeza. De não, eu sou a consciência, né? Aí com a consciência, aí sim, você tem uma vida eterna consciente que não tem nada a ver com a religião, mas muito joia. Interessante, né? Muito. E aí, como é que você mandou no e-mail, dá para avisar? Essa é a chamada, né? Foi a chamada para o programa de hoje, bem né? Bem bom o texto, bem bom. Então, as pessoas vão... Apresenta o conceito de sublimação de uma maneira bem... Agora, antes da gente começar, se você cumprimentar o pessoal, você fez um comentário aqui, é oportuno. Você falou que no final termina com a conotação religiosa, né? Mas isso é na nossa vida inteira, digamos assim, porque dependendo de onde você criou, no meio que você foi criado, é a tua referência, né? Então você tenta escrever com aquilo que você conhece. Perfeito. Né? E aqui, claro, foi bom você tocar, porque ficou bem evidenciado de que o autor desse conto, né, ele tinha um fundo religioso, né? Sim, que era aquilo lá. Então, é impressionante como a gente expressa... mas a questão de daí, isso também tem uma... O que não denigre em hipótese não, alguma isso que eu ia dizer, o texto. Também um exemplo muito interessante de como é que você pode valorar o trabalho dos outros. Cada um faz o seu melhor possível, né? Então, o que ele fez? Foi conversando assim, os grupos de Nidana, talvez sem nem conhecer esses grupos, né? Sim. E a parte da sublimação, que era o possível, né, até onde ia a concepção dele, dentro de uma visão religiosa. E a gente tira a visão religiosa e o texto é útil até então. Não tenha dúvida. E aí, como é que você está? Como é que passou a semana? Estou bem, passei bem, passei ótimo, tudo tranquilo. Encontrei com muitas pessoas essa semana, né? E todos, sem exceção, mandaram um grande abraço a você. Então o abraço é recíproco, né? O Jorge foi meu porta-voz aqui. Sim, também transmiti abraço a todos, né? E foi muito bom para ver, assim, o carinho que as pessoas têm com você. Mas a coisa também que me chamou muita atenção, assim, é que eu fui na semana que passou, na convenção da eubiose em São Lourenço. Então, Convenção Internacional, 66ª Convenção Internacional da Sociedade Brasileira de Eubiose, em São Lourenço, Minas Gerais. E uma coisa que me chamou a atenção com relação a você, assim, daí não é só o fato de o pessoal te mandar abraço, né? Mas é que daí todos vêm conversar e perguntar de você, como se te conhecesse pessoalmente, né? Então desenvolve uma empatia, que é uma coisa que me chamou muita atenção. E aí falo assim não assistir o programa, e como você está há muito tempo com esse programa, então eles conhecem as particularidades da tua pessoa, né? Então cada um vinha... também eu sou um livro aberto aqui, perfeitamente, né? Então assim, você falou assim dos amigos que você não conhece ainda, né? Mas isso que daí é uma coisa que é interessante. E daí eu sou testemunha disso. Que os teus amigos virtuais que você não conhece, talvez te conheçam tanto ou mais do que teus amigos reais. Não duvido, por conta dessa interação nesses anos todos e quando a gente vem conversar aqui, as perguntas que você faz e os próprios assuntos que você escolheu nesses anos que eu vim aqui com o teu convidado, dão assim, uma transparência muito grande para você, né, na tua maneira de ser. Então as pessoas só nessa convivência já conseguem identificar. E assim, eu conheço você pessoalmente, né? E aí as pessoas vinham perguntar e faziam outra brincadeira com uma nuance de personalidade, alguma coisa,
que diz exatamente assim sobre como é que você é, né? E com aquela familiaridade, assim, como se convivesse contigo no dia a dia, eu achei uma experiência interessante, bem... ó, porque puxa, isso aí, o assunto puxa o outro, é impressionante. Eu não duvido nada disso do que você fala, e é verdadeiro, e até sei as razões, vou dizer, porque eu vivo vida inteligente, eu vivo o que eu faço, né? 100%. Eu sei. Não existe mais do que 100%, então é 100%. E aqui, com o meu público ele me ouve. Ele não pode falar, né? Ele está aqui na câmera, está me ouvindo. Então eu posso falar com o meu público, e ele me ouve. Então eu posso me expressar, coisa que na maioria das vezes não acontece na sua família. Ninguém te ouve, eles têm outros afazeres, estão lá com pipi, não tem tempo, chega lá. Então, o que você disse é verdadeiro. As pessoas que não me conhecem pessoalmente, me conhecem às vezes muito mais do que aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente. Mas sabe por quê? Porque nós não temos essa oportunidade, tá tão ligados aqui de diversas formas. Eu tenho N programas aí que vocês podem acessar na internet, são quase 400, onde está lá o Eustáquio inteiro, dos pés à cabeça, antes e você depois. repartido em 400 pedaços. Exatamente. Né? Mas sabe o que é? Assim, quando você vai conversar numa plateia, quando você vai fazer suas palestras, ou se vai fazer uma palestra numa universidade, numa empresa, ou em uma palestra na praça, então, para que a pessoa ela te dê o direito de falar, você tem que ter alguma coisa que essa pessoa ela deseje. Sim, entende? senão ela nem te Aí nem te nessa relação de necessidade, onde você tem necessidade de expor e a pessoa tem necessidade de ouvir, então há um direito nesse intervalo, né? E só quem vem aqui para te ouvir, quem fica em casa sentado, depois na internet ou depois no MP3, é porque daí já tem assim, tá ligado nisso, o que você fala, esse caminho que você optou, né, nesses últimos tempos, nessa retomada da tua vida, então tem a ver com essas pessoas, né? É como se fosse um alimento que está sendo compartilhado entre você que aprende toda vez que fala e a pessoa que aprende toda vez que ouve. Do conjunto disso sai uma alimentação mútua, porque a egrégora é uma só, é um ente que se criou nesse período. Quando você está na tua família, ou você está no ônibus, você está em algum lugar, você vai falar, não é todos que têm interesse em ouvir o que você tem para falar naquele momento, e não é todos que precisam. E principalmente assim, quando você está na família, a família com relação a você, ela vai se julgar totalmente independente, porque a primeira reação do filho é negar o pai. Não é? Porque o que você sabe, o filho acha que não precisa. Vai entender só bem depois, ou depois que você estiver morto. Daí é a questão do Santana do dia a dia. É isso que nós está vendo como o tema se apresenta bem. O Jorge, isso tudo realmente como você diz, às vezes é muito interessante mesmo, tudo como casa. E essa questão que a gente fala dos amigos virtuais, hoje já disse e repito, as pessoas estão até cansadas de ouvir do meu ceticismo, né? Mas se existe alguma coisa ainda, um fio de esperança dentro do meu ceticismo, é exatamente essas pessoas virtuais que eu estou falando. São pessoas que a gente tem absoluta confiança e mostram uma confiança, uma fidelidade com você incrível. Como é que se diz? De se colocar à disposição, de te enviar coisas em confiança, ou sem te pedir nada em troca. Então existe, por incrível que pareça, todo mundo fala mal do mundo, todo mundo fala mal das notícias que vem aí, mas existe muita fidelidade, muita gente boa, muita honradez, muita honestidade. Claro, o mundo é bom. Putz, não, o mundo é bom. Estou dando um exemplo prático. Sim, prático, o verdadeiro. Mundo é bom. As pessoas do mundo são boas. E o somatório das pessoas do mundo, então você tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, 6 bilhões, 999 milhões e 500 mil são boas. Só que tem outros 500 mil que daí são mais novas, ou são o que se conceitua como ruins ou desavisados, só que na mão desse é que está o controle da beligerância, do poder econômico. Então, mas e a esperança é essa. A esperança são essas pessoas aí realmente que... Puxa vida. O que acontece é que às vezes daí a pessoa ela constrói um mundo pequeno, ela diminui o conceito de mundo e acha que o mundo são só os seus problemas do dia a dia. Do egoísmo, né, que a gente já falou também. Passa a ver os outros a partir do seu próprio prisma, né? Daí todos são inimigos, todos são concorrentes, todos podem magoar, todos podem ferir, todos querem enganar. Aí fica assim,
a pessoa está vivendo num universo de mel imersa em Vinagre, em fel. Isso aí, exatamente isso. O fel do mundo está no mundo de cada um, não está no mundo de todos. Agora, a questão do nosso tema de hoje aqui. Isso é um tema que vai voltar à tona outras vezes com outros nomes, né? E você veja que assim, essa questão que você coloca dos fantasmas de cada um, né? Assim, são os responsáveis por a grande maioria das doenças físicas que a gente vê hoje se manifestam na humanidade e também as doenças psicossomáticas ou psicológicas, todas sem exceção as síndromes, todas sem exceção são derivadas da ação conjunta ou isolada de um conglomeradozinho desses fantasmas individuais, sem exceção. Então, se a gente conseguir chegar a bom termo nessa conversa hoje, eu creio que isso aí serve como um remédio bom. Então, tomara que a gente nós seremos felizes e vamos abordar o tema de uma forma... E só um último comentário, são as pessoas que assistem e a questão da fidelidade, as coisas assim, é que daí às vezes assim, você tem que dar o alimento só na medida da necessidade. Então, você fez 600, 400 programas, né? E tinha uma criatura, uma vida, né, que ela só precisou de ouvir 5 minutos de um programa só e depois te abandonou, né? Mas o responsável pela inflexão na vida daquela pessoa ainda continua sendo você, entende? Porque não são todos que precisam, aqueles que bebem com frequência e participam e aí se entrelaçam de uma maneira mais intensa com o ente, aí já assume como se fosse uma função de um tulco teu que é propagar a divulgação, aí já é trabalho. E o trabalho vem quando acaba a necessidade. Então, dos 7.000 que tem lá no grupo, por exemplo, né, outro dia você falou que um vídeo que a gente fez aqui teve 30 mil. O nosso primeiro programa, Revelações sobre o Passado e o Futuro da Humanidade, de 28 de setembro de 2005, chegou agora nos 30 mil views. Então, para o tema que a gente aborda, é coisa pra caramba, né? Se você pegar 400 programas que você fez e não colocar 30 mil, mas colocar 1.000 views. Né, isso a média é essa, mais ou menos, 1.400, então 6.000, são 400 depende do mil tema. vezes que a conversa, o que foi falado, foi ecoado. Sim. E ouvido por alguém. E ouvir por alguém tem tudo a ver com o que eu vou falar em seguida sobre como é que funciona a geração de tendências, como é que elas são criadas, né? E aí, 400 mil vezes que o que foi dito foi transformado mentalmente por alguém, isso tem um impacto irreversível, né, no conjunto de todos, mesmo que cada um tenha visto um programa meu, programa de 10 minutos, isso é a coisa assim, não dá para medir a abrangência do resultado. E está lá, né? E está lá. Tanto é que disso aqui, olha o que eu vou puxando aqui. Aí, depois desse evento de saúde que aconteceu comigo, né, eu dei algumas instruções para a família. Né? Eu sei. É natural, né? Agora como é que é? Eu estou na fase da sobrevida, como dizem, né? Então você tem que, quer queira ou quer não, você tem que deixar uma orientação. E realmente eu dei orientação no que tange ao Vida Inteligente para que deixem os vídeos perenizados lá no YouTube mesmo. Sobrevida, Grego, se fala assim como se fosse uma coisa excepcional e temporária, né? É uma coisa também mais com a questão médica do que com a realidade. O ideal seria se falar essa sua nova vida. O começo, aquilo que eu já abordei um tema aqui, falei sozinho uma hora, o começo e o recomeço, né? Sim, então é uma nova vida, até o universo nova vida, até quando você seja necessário para a lei, depois daí hora de descansar para voltar de novo, acontece com todo mundo, faz parte. É isso aí. Né? Agora, pelo jeito vai longe. Não sei. Então, mas como eu não sei se vai longe ou não, eu deixei as orientações e muito interessante, o Fernando está aqui, meu filho, né, que trabalha aqui conosco, e tem as orientações ali para o acervo do Vida Inteligente, o que deve ser feito. Então, perenizado vai estar. Né? Então, tá feito. Enquanto existir energia elétrica no planeta Terra, né? A gente não sabe, a gente depende dessas energias, né? Jorge, você falou agora há pouco de tendências, né? Essas tendências são os skandhas, nidanas, né? E essas já são coisas que a gente já carrega de outras vidas, né? E agora a gente pode criar novas tendências, né?
dentro da nossa liberdade de escolha também, né? Como é que é isso? Viu quando a gente já está pronto para falar tudo sozinho? Porque Eu é não. exatamente isso. Então, assim, ó, vamos falar como é que são criadas as tendências, como é que elas nascem, né? Tanto as tendências atuais e as tendências do futuro, né? Para daí ver, depois analisar no influxo de manifestação dessas tendências, quais as possibilidades que existem, e aí dentro dessas possibilidades, quais resíduos é que se conceitua, se chama de os fantasmas de cada um, aquelas tendências que tendem a fazer com que... Muitos dos fantasmas são tendências? 100%. 100%? É mesmo? 100%. Ou são diretos ou são derivados dele, então, portanto, são. Ah, que interessante isso, hein? Então... Sim. Inclusive, não é sim. que fantasma que você cria aqui, aí eu vejo um bichinho inclusive, ali, assim, aí eu começo... Não, sei o que inclusive, e não o fantasma esse que se vê, né? Ele tem que estar ligado vitalmente a alguma coisa. Então, os fantasmas internos, eles estão ligados vitalmente a alguma coisa, ao medo. Então, e aí você tem uma tendência a ter medo, né? Geralmente por prazer de sentir medo, isso é uma tendência. Então, não só os fantasmas são derivados de uma tendência, como quem mantém os fantasmas vivos é uma grande tendência. Opa, então vamos seguir. Vamos seguir lá. Então, assim, nós temos o sistema cérebro-espinhal e o correspondente sutil do sistema cérebro-espinhal, do cérebro especificamente, é o que se conceitua como manas. Manas, a mente concreta, né? Você tem físico, vital, astral, mente concreta, atima, buddhi, mente abstrata, buddhi, atima, né? E aí, quando eu vejo alguma coisa, tem uma força sutil da natureza, tejas, tátua, né? E quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu cheiro, quando eu degusto, né? Ou quando eu toco, qualquer coisa que eu faça através dos 5 sentidos, isso vai passar pelo influxo de tejas, tátua, né? E vai gerar isso é uma coisa muito interessante. Vai gerar um reflexo, uma imagem do que eu estou vendo, exatamente igual ao que eu estou vendo, vai ser criada uma imagem em manas. Porque manas, a mente, só funciona baseado em imagens. Então, como é que você chamou isso? Você tem um termo? Os vritis, vritis, né? Os vritis, é isso aí. Vritis, tá, isso aí. V-R-I-T-T-I, vritis, né? Então, eu vejo alguma coisa, né? E aí essa imagem vai chegar para assim, eu estou vendo, mas quem está vendo não é minha mente, quem está vendo é o meu sistema ocular, não é o olho, o sistema ocular, né? E é uma força que age nele. Aí essa força vai pegar as vibrações que eu estou vendo e criar na minha matéria toda assim, eu estou vendo o copo, fechei os olhos, eu estou vendo o copo. Você está tomando banho, né? Aí com o olho cheio de sabonete, né? Aí caiu o sabonete, né? Aí você abre os olhos e fecha rapidamente. No abrir e fechar rapidamente, você sabe onde está o sabonete. Daí você vai lá onde está, abaixa e pega exatamente. Isso, assim que funciona a manas, assim que para ver, para ouvir, para tirar a mesma coisa. Você cheira, né? O aroma de uma maçã, né? Aquela imagem é traduzida como uma maçã. Então, qualquer uma das ações que se faça, sempre vai chegar a uma imagem. E essa imagem, então, é exatamente o reflexo do que eu estou vendo no mundo material. O Vrit, ele tem uma característica muito interessante, que ele é fugaz. Né? Então, assim, você vê alguma coisa e depois você vê, usa, e você retém ou não como memória. A maior parte das coisas são dispensadas, né? Então, esse processo de você ver alguma coisa, né, e gerar o reflexo na tua mente, né, quer dizer, gerar o reflexo na tua mente, você tem aquilo em você. Isso tem um nome assim, engraçado, chama Pratibimba, o nome desse processo de criar imagens mentais e criar vritis, né? E o vrit, então, tudo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, as coisas assim, vai criando imagens o tempo inteiro, né? E gera turbilhões de vritis, né? E uma imagem que dá para a gente imaginar como é que são esses turbilhões de vritis, assim, então, são pequenas correntes elétricas que perpassam o cérebro e fazem a sinapse, né, entre os neurônios. Aquelas pequenas correntes elétricas, né, milhares, centenas de milhares ao mesmo tempo, em todas as direções dentro do cérebro, aquilo está criando imagem na matéria em manas, o tempo inteiro. Criando. E muitas dessas imagens não correspondem absolutamente à realidade, né? Não, porque você pode criar. Você cria o que você quiser. É outro tipo de abordagem, que é de onde você pode obter conhecimento do físico, da inferência, tem uma opção de coisas onde a gente pode conversar.
Então, esse turbilhão de imagens vai aparecendo, né? E são tão fugazes quanto esses pequenos impulsos elétricos, pequenos relâmpagos, que é o que mantém a matéria mental, o cérebro, né? Físico, funcionando vivo, né? E por conta de ser fugaz, então é criado a imagem, não tem utilidade nenhuma, porque estou olhando para o copo por estar olhando, não significa nada, né? Daí ela já desaparece, e assim a mente funciona o tempo inteiro assim. Fora o que você tá olhando e não está percebendo, mas que está assimilando tudo, Você né? não assimila, mas a imagem é feita. Tanto é que você Isso. pode, assim, a visão periférica, você está com foco aqui, né? Mas eu estou fazendo uma imagem de tudo isso aqui, então eu posso dizer como é que... Estou olhando para cá, eu estou olhando para cá, eu estou olhando para lá, mas eu posso dizer como é que você está, o que você está fazendo. Isso. Então você tem a visão Nossa, periférica. então Chega um ponto em que daí você pode ter a visão periférica, né? Ou a visão já não mais limitada ao que a luz reflete, né? E aí aquela questão de você ter a visão do todo. Aí você já desenvolveu a percepção também, né? Aí você vê além de onde a luz reflete, né? Que aí seria o ver o invisível, que o visível é só aquilo que a luz reflete, né? Sim, então, mas não, como você já disse aqui, por mais de uma vez, o olho físico não vê o outro lado, né? Sim. Então aí você já está desenvolvendo outro tipo de visão, então, não, né? É que o olho, ele é preparado para ver, né? Só que a gente está acostumado a usar só uma parcela do olho, só uma parcela da audição. Por exemplo, o olfato, nosso olfato hoje é rudimentar, porque ele recém começou a ser feito, né? Então é o sentido do futuro, né? E depois vai para frente. Bom, aí... Então, essas multidões, né, de vrites que são gerados o tempo inteiro e apagam, né, com pequenos relâmpagos, isso aí em Manas, eles nunca apagam completamente, né? Sempre fica um pequeno resíduo. Então, assim, então ele faz aquele flash, criando as imagens, né, e eu não uso para nada as imagens, porque eu estou só me ambientando para ver o lugar onde eu estou. É como se eu tivesse um lugar assim para você. É como se você vivesse no escuro, você com uma pequena lanterna, se fosse passando assim, e onde passa a lanterna você vai vendo. Onde você não está vendo, continua existindo, só que você não está vendo. Daí, quando esse vrit, ele deixa de existir, que assim, aquela fugaz, que tempo fugaz de vida dele deixa de existir, e ele não teve função nenhuma, ou foi dado vazão, fica um pequeno resíduo. Esse pequeno resíduo do vrit é como se fosse assim, aquilo que você viu em latência, né? E esse aquilo que você viu em latência se chama sanskara, não é sansara, é sanskara. Então sanskara é aquela latência que fica de tudo que você viu, sentiu, tocou, cheirou, experienciou. Isso fica lá. Isso vai servir para quê, hein? Pois é. Aí que é coisa bem interessante. O conjunto desses sanskaras, dessas potencialidades, quando ele começa a se entrelaçar com similares, né, daí ele tende a criar um hábito, né, ou a necessidade de você repetir. Estou olhando para o poente, e aquilo me dá uma sensação muito boa, né? E aí eu olho, o sol se pôs, né? E aí ficou o resíduo disso em mim, seria um sanskara. Só que aquilo gerou uma satisfação. Aí então eu tendo a querer... Você está criando uma tendência, então. Você cria primeiro o hábito, né? E o conjunto de hábitos, né, exteriorizados ou não, vai criar uma tendência. Criada a tendência, ela vai se manifestar, esse hábito vai se transformar em tendência e se manifesta ou nessa existência ou em futuras. Essa é a gênese das skandhas e nidanas. A tendência, ela é hereditária? Ela pode ser hereditária ou não? A tendência, sim. Você faz perguntas boas, hein? Como sempre. Obrigado. Sim, porque a tendência, então, ela é o resultado de tudo que foi visto, ouvido, sentido por uma pessoa, né? E o conjunto disso fica aquela latência, gera o sanskara, e isso aí vai se transformar numa nidana, numa skandha. Só que é o seguinte, a família que eu escolhi nascer, ela tem as tendências agregadas ao ente, que é um extrato das tendências de todos os seres que já tiveram esse mesmo sobrenome. Da mesma forma,
as tendências daquele povo, daquela nação. Isso aí se chama o karma da família, o karma da nação, o karma da raça, o karma da humanidade, até chegar ao individual. Se você tiver esse entendimento, daí você já começa a entender o que é uma mônada, como é que uma mônada se fragmenta, né? Perfeitamente. E aí você vê que... Que aí você traz uma parte do todo com você. Assim, você sabe que todo mundo que for nascer naquela família, o cara é encrenqueiro de berço. Não é que ele é encrenqueiro de berço. É que o sobrenome que ele escolheu ter tem em si a encrenca latente, né? E aí ele tem um conjunto de escândalos e nidanos que aí vai ser colocado no caldeirão, né? E vai depender dele. E vai depender dele dar vazão àquelas tendências ou não. E aí ou sublima, né? Ou não. Aí se ele propaga, fortalece o karma que já é dele e fortalece o karma do ente família que ele escolheu, né? Vai passar uma vida ali, vai morrer, vai depois nascer numa outra família, onde quer que seja. Mas aquele ente família agora é um pouco mais encrenqueiro, por quê? Porque um membro novo veio e fez bastante encrenca, ele fica vitalizado, a próxima criança que nascer tende a ser mais encrenqueira ainda, e ela traz em si nidanos e escândalos mais poderosos ainda, para ser muito mais encrenqueiro, e geralmente traz em si a força para transformar aquela encrenca em pacificidade. É interessante tudo isso aí que você está falando, eu já me passa imagens na cabeça. Se as famílias, se as pessoas tivessem um pequeno percentual de conhecimento disso tudo, né? Facilitaria. Aí eu acredito numa transformação. Por isso que eu gosto muito de vir aqui, sabe? Porque eu vejo que nós estamos conversando 15 minutos sobre esse assunto. Nós demos simplesmente a mecânica da geração do karma do indivíduo, da família, da nação, da raça, da própria humanidade. E por decorrência a forma de resolver. Em 15 minutos de conversa. Vê? Então, isso que eu digo, quer dizer, esse 15 minutos de conversa, tudo isso aí que foi dado, algumas pessoas vão captar, outras não entenderam absolutamente nada. Mas é aquilo que a gente conversou, é que assim, quando a pessoa vai ouvir, vai gerar vrite, entende? Isso aí vai ficar na cabeça de todo mundo, entendendo ou não, usando ou não. Só que é o seguinte, uma vez na cabeça de cada pessoa, vai ficar latente e pode ser que daqui a 80 anos isso floresça. Se não floresceu, fica com uma provável tendência para a existência seguinte. Então pode ser que o que você falou aqui agora, né, e ficou frustrado porque não teve uma repercussão imediata em quem te vê, isso vai dar resultado daqui a 4 gerações, 5, 100 gerações. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo, a natureza do nosso mundo é o seguinte, você nasceu, teus pais te criam, te educam, te mandam para a escola, você tem uma base, ou seja, tudo que você é hoje, você é resultado dessa base que você teve. Então eu digo, se tivesse a humanidade, tivesse uma base iniciática, não vamos viajar na maionese nem nada, vamos deixar um assunto, se todo mundo tivesse esse conhecimento, poxa, então peraí, por que está tendo encrenca dentro da minha família? Opa, é por causa disso, é por causa daquilo, não preciso saber de tudo, mas preciso ter uma base do que é. É porque a família a gente tem que... Então aí pronto, ficaria tudo mais fácil. A família, o correto seria a gente ver assim, é um conjunto de seres, cada um chegado de um ponto diferente do mundo, que temporariamente está sob o mesmo teto. Qual é o mesmo teto? É o mesmo sobrenome. Olha, já começa um bom... Acabou aquela noite, acabou aquele período de convivência, cada um vai para o seu novo destino, levando o que aprendeu, o que ensinou para o seu novo destino e deixando naquele mesmo teto tudo o que foi gerado, toda a impregnação daquela noite dormida ali, ou daquele dia passado ali. Os que chegarem no dia seguinte, né, vão respirar o ar que ficou, vão receber a impregnação do que está ali. Isso é o ente familiar. Quando acabar esse programa aqui, a nossa energia vai ficar impressa aqui nessas cadeiras aqui? Donde o Nole Mitangere, o não me toque, do ponto de vista esotérico, que é o não me toque para não compartilhar comigo o que você tem. Interessante, né? Entende? E simples, né? Vê que Sim. Quanto mais oculta é a coisa, quanto mais secreta é a coisa, quanto mais iniciática é a coisa, mais simples ela é. Se você vê uma coisa oculta e você quer fazer aquele floreio, aquela coisa assim para tornar oculta, é só para o teu lazer de dizer que é difícil, né? Ou então porque você não está entendendo, porque é simples. O universo em si, ele é absolutamente simples. Depois que é isso que eu disse, depois que você aborda de uma forma inteligível, você toca em alguma coisa que nunca foi tocada e traz ela, você manifesta ela aqui, né? Você falou que toda vez que a gente fala em alguma coisa, nós trazemos ela à presença, né? Então aí sim, fica visível. Você viu a questão do Vriti, grego? Sim. Estou falando sobre a caneca. Um reflexo da caneca está na minha mente. Estou falando sobre o sol oculto. Um reflexo do sol oculto está na minha mente. Estou falando sobre a garta.
né? Um reflexo também. Então, onde é que está a Agartha no momento que eu estou falando sobre a Agartha? Aqui. Onde é que está o ódio quando eu estou sentindo ódio? Todo o ódio do universo está em mim. Tanto é que quando você pensa em algum lugar, né, você sente a energia, você se arrepia, Lógico. você fala do gosto da maçã, vem na sua boca, o limão, você saliva. Ou imagina agora uma limonada super gelada naquela... delícia, né? Não dá claro que dá essa salivação. Porque independente de você imaginar, você vê a limonada, quando você ouve a palavra limonada, ela se transforma na tua mente, na imagem, e aí com todas as emoções associadas, aí tu vai lembrar desde a primeira limonada que você tomou, aí você começa a buscar o que se conceitou como memória, né? E vem daí entrelaçando o que ficou dessas caras, né? Aí você pega essas partes do mental, onde é que você tem isso registrado, junta, mistura com o astral, levanta o que tem de emoção e gerou o quê? Toda vez que eu penso naquele dia que eu estava no meio do mato da minha infância, eu me emociono. Por quê? Porque nesse momento eu estou revivendo, quer dizer, vivendo novamente aquilo que é o que você custou com memória. Fora isso, agora você acabou de dar um exemplo prático de como é o processo da cocriação. Você cria, né? Tudo. A partir do momento que você começa a pensar, plasmar isso tudo, você está cocriando, né? E veja que é uma coisa interessante, e daí sim, nós nos deslocamos através do universo, né? Nesse próprio processo de expansão. E aí quando você vai, isso é coisa super interessante, né? E mostra a questão da atemporalidade e da, não sei se existe o termo, mas da espacialidade, que não existe o espaço, né? Porque quando você vai buscar uma memória tua, quando você vai buscar uma lembrança, quando você vai esse processo de cocriação ou recriar alguma coisa que já aconteceu, essa coisa que você criou, esse momento em que a gente falou sobre a limonada, ele já não está mais aqui, ele está fixo no universo há uns 300 mil quilômetros mais para trás. E aí, então mostra que a limitação de físico só existe até onde os olhos alcançam, acima disso não existe. Então, uma pessoa com a percepção bem aguçada, ela, quando pensa em limonada, capta a nossa limonada ali, né? Está lá pronta para ela. É um exemplo eu vou ter que começar a te entrevistar. Vai começar a entrevistar, porque você sabe que assim, veja que nós estamos entrevistando aqui, nós batemos um papo. É que assim, então tem o conceito de truth, né? Truth é uma unidade de tempo, que é 1/185 de segundos, né? E também é uma unidade de espaço. Só que é uma coisa muito importante e muito interessante, é que cada uma unidade de espaço do universo, né, que está abaixo de um átomo de prana, né? Ela é a exata imagem do universo como um todo. Então, cada um subátomo, né, não físico do universo, em si é o próprio universo. O Atniat Niatat. Sim, ele acontece a nível subatômico, né? Mas não subatômico físico, subatômico não físico, né? Então, a imagem do todo está registrada em qualquer um. Então, acontece o seguinte, em qualquer momento, em qualquer ponto do universo, qualquer ser humano pode acessar tudo que todos os seres que existiram no universo, em qualquer forma, tenham pensado, visto, feito, sentido e engendrado. Por quê? Porque o universo em si pertence a cada um de nós. E está em cada um de nós. E nós somos o próprio universo. Aí nós entramos naquilo lá que já repetimos aqui umas 10 vezes aqui, né? De eu tive uma ideia, né? Que tá tudo aí. Você não teve coisa nenhuma. Tá lá, você só sintonizou e pegou, né? O que você faz quando você tem uma ideia, né, é você fazer com que a mente concreta veja aquilo que ela não está acostumada a ver, que é o mundo das ideias. Isso, tá lá. Trago-vos um novo estado de consciência, não mais admito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Henrique José de Souza. É isso aí. Vamos em frente então. Vou falar sobre a questão de como é que... Então, a gente conversou sobre como é que as tendências são criadas, positivas e negativas. Então, você nasce como... Você não. A pessoa nasce com uma série de tendências, de nidanas. E todos nascem, porque senão não teria nascido. Sim. O perfeito não vem mais trabalhar aqui, vai trabalhar em outro local, né? A gente está aqui para trabalhar, qualquer que seja o trabalho. Então, eu tenho, vamos dizer né? Eu tenho tendências a resolver. Não, eu não tenho. A pessoa tem tendências a resolver. Eu não quero assumir tendência nenhuma, né? Tendência negativa tem danos a resolver. Daí, grego, tem três, assim... Nós vamos chegar na exata mecânica para resolver a questão das síndromes, que vai do medo do elevador ao medo dos seres humanos, né? Então, assim, tem 3 formas essa nidana se manifestar. Primeiro, ela existe imanente, ela existe como uma potencialidade em você, na pessoa, tem uma tendência negativa, né? E aí essa pessoa, ela
baseado na vida que ela escolheu, na família que ela escolheu, no entorno, no seu próprio exercício da vontade, amor, sabedoria e atividade, ela cria um torvelinho que começa a ativar as escândalos, as tendências positivas, não é? E quando chega a hora daquela nidana, que é como se fosse uma bomba com um tempo programado, né, dela explodir, se manifestar, já não há mais ambiência. Então a nidana, ela é sublimada, ela deixa de existir sem sequer vir a ser, né? Continua, ela nem deixou de sair do estado de potencialidade. Então você sublima e transforma uma nidana antes mesmo dela ser uma vontade em você, um desejo em você. Então essa seria a primeira possibilidade, que seria assim o máximo, que assim, você fazer tanto, né, de tal forma pela tua vida, pela vida de todos, pela vida da humanidade, que qualquer nidana que você tivesse para resolver e queria se manifestar mais tarde, ela em si deixa de existir, porque não tem mais ambiência, é a sublimação total, perfeita, o estado perfeito, o equilíbrio perfeito das coisas, né? Raras vezes, né, para os seres humanos acontece, porque a gente está numa vida de trabalho. Então esse é o primeiro. A segunda alternativa é aquela nidana que se manifesta e aí você consegue pegar o bicho na hora que queria escapar pelo buraco da fechadura. Então, assim, na hora que vai se transformar numa ação, daí você exercita a vontade, né? E você diz assim, não vou fazer isso. Então você tinha a tendência negativa né, uma nidana, ela ia se manifestar, e no momento que ela vai se manifestar, você consegue exercitar a vontade e fazer com que ela não aconteça. Tem duas decorrências. Dá para montar uma árvore esse negócio. A gente está com 3 ramos principais, né? O primeiro tem uma saída só, o segundo tem 2 saídas, deriva mais 2, e o terceiro, que é mais complexo, tem 2 saídas, e do segundo deriva uma árvore inteira. O compreender essa árvore da ação, da serialização das nidanas, da compreensão da vida como um todo. Então, quando eu tenho uma tendência, né, que vai se exteriorizar, e antes que ela se exteriorize, eu pego enquanto ela está saindo da potencialidade e vindo para a tradução na mente, né, e eu exercito a vontade e não deixo ela acontecer. Então, é aquela nidana que não aconteceu. Aí tem 2 variações. Ela não aconteceu e eu aprendi, né? E como ela não aconteceu e eu aprendi, ela em si está sublimada e aquele pensamento não vai mais acontecer, aquela tendência, aquele impulso de fazer não vai mais acontecer, ou então aquele impulso existiu, eu não fiz, mas só que ele fica latente, né? E aí, como eu tive impulso de fazer alguma coisa, criou um fantasma aí. E eu não fiz, e ele ficou latente, né? Aí tem 2 maneiras, né? Ficou latente, né? E vai ficar latente para sempre, não vai se manifestar, ou ficou latente e se transforma no arrependimento por não ter feito, né? Que não deixa de ser um fantasma também, né? Sim, claro, tudo. E esse arrependimento por não ter feito, ele em si, na verdade, é um alimento para a própria nidana, porque o arrependimento de não ter feito vai se transformar no quê? No desejo de fazer. Sim. Né? E a terceira forma daí é você, nessa vertente, é você ter pensado, ou ter tido impulso de fazer, ter tido desejo de fazer, não ter feito, vai alimentar aquele impulso, vai se transformar num desejo mais intenso, e fica uma outra rama ainda, que é você se arrepender de ter pensado naquilo. Veja como é que é a coisa interessante. Você tem o impulso de pegar essa água aqui e jogar no chão, por exemplo, né? Então, eu não vou fazer isso, que é uma coisa grotesca, sem o menor sentido. Mas eu tenho vontade, né? Aí depois você, puxa, eu não devia ter pensado em jogar aquela água no chão, porque pô, vai molhar lá o chão de estúdio e tal. E aí eu pego e começo a fazer um montão de, uma série de ilações assim, e criar uma série de coisas que jamais ia acontecer. Aí surgiu o primeiro fantasmal. Então, isso é interessante, você acabou de dizer, porque as pessoas não entendem por esse lado e acham, não, porque foi alguma entidade que passou por mim naquela hora e me deu essa vontade, eu tive um encosto e começa a elucubrar. E começa a elucubrar e sai da fonte do problema. Você encostar na parede. Porque assim, vamos supor assim, eu tive um impulso muito intenso de fazer assim. Não é porque eu sou bom, mas passou um espírito ruim por aqui. Isso aí. Que nada. Acha que a maioria acha que é isso. Vamos supor assim, mesmo se tivesse passado um espírito ruim, pô, a gente navega no astral entre mortos e vivos o tempo inteiro. E você só se aproxima do símile.
Então, se você tem vontade de pegar e fazer uma coisa completamente... Porque você atraiu aquilo. Perfeitamente, porque aquilo existe em você, ninguém atrai o que não tem em si, da maneira como ninguém dá o que em si não tenha. Então não tem quem culpar. E se em você existe, é porque é uma nidana que você criou. Ninguém enfia nidana na tua cabeça assim, a forceps, não existe isso. Não existe mesmo. Então, não dá para culpar ninguém sobre as ações que a cada um de nós compete. Né? Então, Jorge, como trabalhar isso tudo? Não, tem a terceira vertente ainda. Então, a segunda é daquele impulso que eu não deixei se transformar em ação, e aí pode criar o arrependimento por ter pensado, o arrependimento por não ter feito, o desejo mais intenso de fazer, e tudo isso aí, né? Aí são imagens, né? Vão tomando o corpo até que vira hábito, altera o caráter e cria um destino, como diz o professor. Né? Aí a terceira vertente da nidana, aí é aquela mais complexa, que é aquela assim, você tem a tendência negativa, né? Isso se transforma no impulso, e aí você não tem impulso de fazer isso, né? Aí você vai, faz. Né? Aí tem duas primeiras vertentes. Primeiro, você fez e nem se deu conta do que fez, né? Então você está exteriorizando a grotesquice que em você existe. O que acontece? Só vai te dar mais prazer em fazer aquilo novamente, vai se transformar daí em um hábito, né? Um caráter, mudar o destino, gerar karma. Ele só vai repetir N vezes e vai passar a vida inteira fazendo aquilo, e vai passar para o ente família que você habita, e vai levar junto com você como tendência negativa ou positiva, e isso vai se propagar pelo universo afora, assim como você jogar uma lata de tinta escada abaixo. Até alguém sublimar isso aí, entender. Que é o que nos compete, isso. E aí que entra a iniciação. A iniciação é você olhar o invisível cara a cara e falar assim, calma, eu mando, eu digo, é por aqui, por ali. O invisível foi inventado, né, para ser ensinado do ponto de vista de razoabilidade. Então, eu pratiquei a ação, né, e aí isso é uma inconsciência, não aprendi nada. A segunda alternativa, pratiquei a ação, joguei a água no chão. Cara, mas que coisa mais, comportamento mais grotesco, né? Daí eu aprendo com aquilo que eu não vou mais fazer. Isso é a primeira grande vitória com relação à exteriorização de nidana, que é o que se constituiu como erro. A primeira grande vitória com relação a um erro exteriorizado é a consciência de que ele aconteceu. Isso. E a certeza que você jamais vai repetir aquele erro. Em si a nidana perdeu porque ela ganhou uma vez, foi exteriorizada, mas jamais vai ser exteriorizada novamente, e em si ela é sublimada e permite o aprendizado. Zero fantasma, 100% de resultado, e aí ela cumpriu o objetivo de existir em você, e você sabe que dali não vai propagar mais. Você exteriorizou a nidana, cometeu o que se conceituou como erro, né? Não foi inconsciente, foi consciente, você sabe que não vai fazer mais. Agora, exteriorizou a nidana, né? Não foi inconsciente, você não aprendeu, né? E não vai mais repetir. Aí tem uma terceira vertente que é a seguinte, eu fiz e me arrependi. Isso tem muito. Não, e aí essa que é a vertente principal. É aquele erro que é feito, né? E em vez de ter um arrependimento consciente, não, puxa, errei, jamais vou repetir, né? Não, errei e me arrependi. Aí o arrependimento, na verdade, é um artifício para alimentar a própria nidana e todas as suas derivadas, e aí se transforma, né, naqueles fantasmas que ocupam todo mundo. Puxa, quando eu tinha... Vamos procurar uma coisa errada. Bom, não veio. Eu estava procurando uma coisa que já sei. Bom, mas então a pessoa assim, quando tinha 5 anos, daí estava atravessando a rua e chutou um cachorro. E aí agora então, eu tenho 55. 50 anos depois, todas as noites, quando eu vou dormir, supondo, né, que eu rezasse, né, vamos supor, a pessoa vai e reza pedindo para Deus perdoá-la porque ela chutou um cachorro quando era se 50. E daí então, aquele cachorro que chutou há 50 anos atrás, agora já é um cachorro-sauro, é um dinossauro gigante, né? E na verdade ele serve assim como um grande gerador de prazer, que é aquela mortificação por ter chutado um cachorro 50 anos atrás, e eu me sinto último dos homens, o pior dos piores, não sei o que e tal, e se o universo cair na minha cabeça é execução da justiça divina, porque eu estou em pecado.
E aí esse é o deleite, essa é a parte mais densa onde vive a humanidade, né? Que é o prazer oculto, né? E não a sentido propriamente, né? De sentir prazer por erros que têm sido cometidos quando poderiam ter servido para aprender. Pô, chutei um cachorro 50 anos atrás, ou 10 anos ou ontem. Pô, vou na rua para achar, encontrei. Eu outro dia estava andando ali no centro de Florianópolis, e aí estava com pressa e tinha um senhor sentado na calçada, mas assim, estava encostado, um senhor de idade, né? E disse, ô moço, me dá um dinheiro para eu comprar um salgado, né? E pô, eu ando na rua assim, eu vou contando ladrilho, né? Assim, eu vou cabeça para baixo, não vejo ninguém, nada. Eu disse, não, agora eu estou sem tempo, né? E aí continuei andando, né? Aí, quando cheguei lá, eu tinha que ir, disse, puxa, me pediu para comprar um salgado, e não era um cara que queria comprar droga, ou não era uma coisa assim, né? Não, era um senhor que queria comprar um salgado. Eu disse, putz, que furada, né? Aí cheguei em casa, contei para minha filha, para a Diane, pô, passei para o senhor, e ele me disse que queria comprar um salgado, e eu não dei. Ela disse, meu Deus, mas o que você fez? Aí aquilo aumentou, minha lagartixa virou um dragãozinho. Eu disse, puxa vida, como é que eu vou resolver? Ficou pendente, né? Ficou pendente. Eu voltei quinta-feira, antes de eu ir viajar, quando eu estava indo passar lá para dar um abraço a você dizendo que ia viajar, em vez de fazer o caminho lá por cima, eu desci em direção à Gama dessa, né? E aí, na subida ali onde tem o supermercado... Estava o homem lá. Estava o homem. Antes dele pedir, eu já fui em direção ao cara e deu um montão de dinheiro para comprar vários salgados. Ele disse, pô, Deus te dê em dobro, senão não precisa, meu senhor. Porque outro dia o senhor pediu, mas eu não lhe dei, então hoje eu estou lhe dando por aquele dia e mais por hoje. Né? Então, zerei, né? Então, o erro, qualquer que seja, né? Ele serve para que você aprenda a não repetir, primeira coisa. E segundo, não adianta você se mortificar pelo erro feito, porque isso é só prazer em sentir dor. Você tem que ir e resolver as causas que derivaram do erro, né? E aí tem uma coisa muito interessante. Então, eu consegui ir ali e dar o dinheiro para o senhor comprar o salgadinho, né? E me senti muito satisfeito porque zerei a conta, meu balaio continua vazio. Mas e se, imagina, eu estivesse passando por ali, né? E aquele senhor tivesse tivesse atropelado, né? E tivesse assim, eu olhei aquela pessoa caída e falei assim, nossa, é a pessoa que eu não dei dinheiro para comprar um salgado. Aí você carrega aquilo pro resto da sua vida. Esse sentimento, né, que a gente diz. E esse é o nó górdio da humanidade, né? É você ter cometido o erro, não ter ido atrás para resolver, e se resolve fisicamente ou mentalmente, né? Ou você achar que não tem a capacidade de resolver alguma coisa que já tenha passado. Essa coisa de resolver o que já passou, ela é tão importante, Grego, que por exemplo... Você já deu as dicas aqui, inclusive, hein? Por exemplo, assim, sim, mas hoje tem um fator novo que é assim, por exemplo, assim, vamos supor, você não conviveu adequadamente com o teu avô, não amou aquela criatura o suficiente até por desconhecer, porque você era pequeno e não tinha como entender o teu avô, não é? E agora você é grande, né? Só que o teu avô ainda hoje continua sendo o teu avô. Então, essa é uma grande chave do negócio. Você pode amar os mortos, quaisquer que sejam, não interessa se é um ser humano, em qualquer lembrança que já tenha passado, hoje como se ela ainda existisse. Então, por quê? Por que você diz isso? Você pode aprender... Embasado no que você faz essa afirmação que ele continua sendo? Não. Por que essa ligação ainda? Não, porque primeiro que é imutável. Ele era teu avô, continua sendo, porque ele gerou teu pai e teu pai gerou você. Sim. Só nessa coisa. Tá. E depois, porque depois se perde o corpo físico, não existe o conceito de espaço. Sim. Por isso que eu estou dizendo, quando a pessoa morreu, ela foi e se encontrou com alguém. Não é que a pessoa se encontrou com alguém, é que ela perdeu a limitando o corpo físico, que mostrou que na verdade ela estava do lado daquele que sempre teve. Todos estão juntos, né? Então, o que as pessoas têm que aprender, e aí vem aquela questão das síndromes, dos medos, das dores, porque quando eu era pequeno, meu pai, não sei o quê, minha mãe, e meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão, aquela coisa toda, e agora eu sou grande e eu trago aquele trauma de infância, porque não...
entende aqueles fantasmas particulares que assolam a cabeça de cada um e aí formam um conjunto de diretivos que alteram a própria maneira como a pessoa vê a vida, porque sim, eu tenho uma vidraça, né, onde eu vejo o mundo. Cada um fantasma, cada coisa que eu tenho, cada nidana que fica reprimida, cada vez que eu engordo e alimento essas coisas, isso vai ficando mais fosco, chegando a um ponto em que eu não vejo mais nada do mundo real, eu vivo enclausurado, sufocado naquelas coisas que eu mesmo criei. Assim, eu crio fantasma, e eu respiro fantasma e alimento, eu viro um negócio assim, uma simbiose louca, sabe? Que é como Sim. as pessoas vivem. E aí gera os traumas, as dores, as neuroses, as síndromes disso, daquilo, tudo baseado em coisas da infância que eu não conseguia ver. Eu briguei com meu pai quando eu tinha 15 anos e o meu pai morreu sem que eu pudesse ter dito para ele que eu o amava. Isso, desculpa, mas isso é muito comum nesse ouvir. Muito, claro, né? Que é muito. Sim, mas isso é uma criancice e é uma prova de avidia, de ignorância e desconhecimento. Você não precisa guardar e alimentar esse não disse a vida inteira. Você não disse quando tinha 15 anos, você brigou, e agora você consegue então compreender que aquela briga não procedia e que ele tinha razão, então você pega de manhã ou de tarde, a hora que você quiser, e fala assim: pai, olha, você estava certo, eu te amo, acabou, porque existe a temporalidade. E como quando você está lembrando, então esse evento daí de você ter brigado com teu pai, ele aconteceu a 50 bilhões de quilômetros do universo, que é quando o planeta sensório estava passando por lá naquele momento. E aquilo existe nesse momento. Quando você revive, né, aquilo está aqui e você está lá. Tem um lastro teu no universo. Aí você fala assim: pai, você estava correto e escute bem o que eu vou te dizer, te amo pra caramba. Aquele lastro com você já não existe mais. Resolveu. E quanto mais âncoras você vai deixando atrás do universo, mais pesado fica cada passo que você dá no dia de hoje. Então, se a vida é pesada hoje, é porque você ficou jogando âncora no passado o tempo inteiro. Só que o passado em termos de tempo é passado em termos de espaço. E como o passado, presente e futuro estão misturados, você consegue alterar a hora que você quiser. Então, se a nidana se manifestou, se você errou, se você teve consciência do erro, o que é uma coisa fantástica e desejável em termos evolucionais, vá e transforme. Né? Veja, então, eu vou lá e vou resolver. Mas o que eu tinha que fazer não dá porque a pessoa está lá no Japão, ou porque a pessoa está morta, ou porque não tem como, porque eu não sei quem é, ou porque eu não devia ter pensado nisso. Então você vai e pensa o contrário e sublima, transforma, é o que ele tentou dizer ali nessa coisa. Então você faz... Isso é possível, factível a qualquer momento, né? A qualquer momento, e não é só desejável, é obrigação do ser humano, né, transformar seus fantasmas em devas. Sabe? Transformar tendência negativa é mais simples do em que tendência parece. positiva. E o que você falou assim, transformar medo em coragem, né? Ódio em amor, né? Outra coisa antagônica. Tristeza em alegria. E essas coisas assim, Sim. A palavra negativa eu procuro nem guardar na cabeça, né? Isso aí. Mas é pegar qualquer palavra negativa e transformar no seu oposto. E o que é ódio, né? Ódio é o antagônico de amor, então o ódio é só o amor esfriado. Né? Aí então você mantém o ódio contra aquela pessoa porque naquele dia não sei o que ela não te fez isso ou ela fez aquilo para você, né? E você até hoje carrega aquela mágoa, aquele coisa que te assola e todos os dias você tem um ódio muito grande contra aquela pessoa. Eu penso que o maior medo de alguém que odeia alguém é que aquela pessoa que ela odeia morra, sabe por quê? Porque daí o ódio vai existir mesmo depois que o outro morreu. Isso é verdade. E aí você não tem mais a quem odiar, mas você se acostumou a odiar, e aquele que você odiava morreu, e você pensa: não, agora eu me vinguei porque aquela pessoa morreu. Só que você criou o hábito de odiar, e você vai ter que achar outra coisa para odiar. Por quê? Porque você está refém do ódio. Você vai fazer uma transferência para alguém. Está refém do ódio. E aí o ódio acaba se transformando um lazer, e todo lazer tem em si o prazer, e o prazer é o quê? É o baço alimentando uma egrégora, alimentando um fantasma. Né? E o conjunto desses vai fazer com que você costume ter ódio de todo mundo, né? E aí gera o hábito, altera o caráter, gera o destino, gera karma, isso se propaga para você e para o ente da família onde você está. Nossa função, além de resolver as questões pessoais de cada um, é tentar zerar todas as deficiências do sobrenome que nós carregamos de berço por opção da família que a gente escolheu. Para que a geração seguinte nasça o quê? Filha de si mesmo, não mais filha do karma passado da humanidade. Acontece o seguinte, então, é como se assim, o sensor está se deslocando, a Terra está se deslocando pelo universo, mas
Não tão rápido quanto deveria. Por quê? Porque a humanidade foi criando laços, âncoras no passado de dores. Não, porque naquele dia eu odiei, eu amei, eu tive medo, eu desejei, aquilo me assola, porque na minha infância, então, a gente vai andando assim, sabe, arrastando aquela coisa. Se esses liames estão rompidos, né? Aí então, essa velocidade que a Terra está se deslocando pelo universo, como ela não tem lastro, ela fala assim, ó, desabalada a carreira assim, e aí você entra no conceito da instantaneidade, e aí você tende a aumentar a velocidade e até suplantar a velocidade da luz, onde você cai aonde depois da velocidade da luz? No sempre. Olha aí, ó, quanta coisa hoje, né? E o sempre é aquele local onde daí já não existe o antagonismo, então aí não tem mais como odiar. Por quê? Porque não existe o conhecimento do que seja odiar, porque é o lugar onde existe só o amor permanente, o amor fraterno, a compreensão das coisas, sabe, aquele dia glorioso, né, onde o sol que nasce já não está mais no universo, não é mais astral, o sol que nasce é aquele que nasce em você, onde os caminhos que você percorria não precisa mais percorrer, porque agora o caminho é você mesmo, né, aí você é um ser perfeito e acabado, acabou. Poxa, olha, acabou bem em cima, olha, pimba! Deu... Certinho, passou olha. Um segundo. Não, passou, maravilhoso. Eu acho que, olha, foi aquilo que eu pedi, que nós pedimos no começo, né, que a gente pudesse ser claro pra caramba. Eu acho Sim, que acho que deu para ver bem foi essa. muito bom. Essas vertentes, então assim, é uma árvore com 3 ramos e aí vai indo, você consegue compreender exatamente o que acontece no âmago de cada um. E uma vez compreendido, quando você vê a coisa em si, o erro exposto, ele se sente extremamente envergonhado. Não tem dúvida. E o medo, né, o medo que mais o medo tem medo, né, é de ser visto, porque daí o medo passa a não ter mais medo, como você não tem medo, ele passa a ser coragem e some. Acabou? É isso aí. Então tá bom. Jorge, obrigado mais uma vez aí. Obrigado a você, presença. Um fraterno abraço a todos. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique em paz, até sempre, tenha uma boa vida.